Temos uma mudança enorme na percentagem de pessoas jovens que são donas de casas. As que são donas têm dívidas muitíssimo maiores. Ou seja, tens aqui uma mudança de paradigma completa. No outro dia estava a falar com uma pessoa minha conhecida e essa pessoa esteve presente numa reunião com uma instituição que olha para assuntos económicos, ou seja, é alguém que deve ser especializado nisso, e o assunto dessa reunião era crise de habitação e as causas da crise da habitação. E as conclusões que mostraram nessa análise andaram à volta de duas coisas. A primeira, o ritmo de construção, e o segundo, as alterações nos perfis migratórios. E isto são duas coisas. A primeira é olhar para a habitação e olhar para coisas específicas à habitação, que é a procura por habitação. Tu não vais olhar se aumentou a migração, não. Tu vais olhar para a quantidade de pessoas que estão no teu país. E se tu fores a ver que nos últimos 10 anos a quantidade de pessoas que têm estagnou, é a mesma. Há 10 anos tinhas 10 milhões e 300 mil, agora tens 10 milhões e 300 mil, give or take. É praticamente a mesma coisa. Pronto. E a outra é outra vez sobre a construção. Tu podes olhar como quiseres. Podes olhar que no início do milénio, em 2001, se construía muito e agora não. Ou então podes olhar que desde 2015, todos os anos, estás a construir mais do que no ano anterior. Todos, é 2015 a 2025, tem sido sempre a subir. E para ajudar a isso, o que é que tu tens? Tens, mais uma vez, perguntas a fazer, que é, primeiro, quem é que olhou para quem é que está a comprar essas casas? Mas tu sabes, e tens dados, que o número de jovens até aos 35 anos que compra casa colapsou. Colapsou em 20 anos, passou de 70 e tal por cento para 41, alguma coisa do género. Não tens qualquer menção disso, que é a primeira. A seguir parece que temos uma grande procura, mas ninguém percebe de onde é que vem essa procura, não é? Ninguém fala de qual é que é a procura específica. Como é que sabes que são estrangeiros? Tu sabes porque a percentagem de estrangeiros a comprar casa, neste momento, é cerca de 30% do total. Ou seja, tens 70% de tugas e tens 30% de estrangeiros. É óbvio que isto leva a aumento de preço. É óbvio, porque se a gente tem muito mais dinheiro, vem de países que vêm. Agora, tu tens estatísticas para estrangeiros não residentes, que aí é uma sangria. Os gajos compram a 30%, 50% de valor superior. É uma diferença enorme. Só que são uma percentagem 5%, são 5% do total. E os outros 25% que são estrangeiros, que se declaram como residentes, tu não tens os dados. Eles juntam-nos eles separam entre residentes e não residentes. Não separam entre estrangeiros e eu já tentei ver essa informação e não consegui. Mas imagina, essa é a grande coisa, que é qual é que é a distribuição de quem está a comprar isto, percebes? E quais é que são as alterações na riqueza de cada um desses grupos. Porque há esta tendência de olhar para o problema da habitação e ver, existe muita procura por casas. Primeiro não pode ser verdadeiro, porque o número de pessoas em Portugal tende a estabilizar, estabilizou. E o preço subiu brutalmente no país todo. Não é só tu dizes, subiu muito em Lisboa, subiu muito no Porto, nas áreas metropolitanas. Mas tu vais ao interior do país e estás a ver exatamente a mesma coisa. Estás a perceber? E tens mais coisas. Se o problema é um problema de imigração, porque é que o aumento de preços começou 3 anos antes? Se é isso que está a conduzir. E depois tens... tu vês as pessoas... Tu vês os migrantes. Por onde é que... Mesmo esta semana apareceu migrantes no Porto, 50 gajos, numa casa minúscula. Que espaço é que eles ocupam? Eles não... Estás a perceber? Não é que sejam aquilo ali, provavelmente, famílias, viviam ali 10 pessoas, 12 pessoas, eram 50. Obviamente que estes gajos vivem em condições deploráveis e não ocupam o espaço físico. Ao mesmo tempo que tu tens uma construção brutal de hotéis, em Lisboa, o bairro da Alfama, foi completamente desventrado. Não sei se sabes isso. Mas a Alfama era um bairro normal, em 2011 ou 2014, ou quando é que era. Eu lembro-me disso aparecer nas notícias, já toda a gente esqueceu, que as pessoas estavam a ser despejadas, a ser tiradas do bairro, e tu hoje tens 2 turistas por habitante. Aquilo é um bairro de turistas, aquilo está morto, estás a perceber? Não há quase lá ninguém a viver. Percebes? E tu vês claramente uma deslocação
tens esta diferença em que tens um grupo que tirou de lá, tipo, as pessoas e agora estão lá turistas. Estás a perceber? Como em Lisboa, tiveste a abertura de mais de 200 hotéis nos últimos 10 anos. Estás a perceber? Estás constantemente gente, tipo, fundos, a comprar para fazer hotéis, a comprar palácios, a comprar prédios. Meu, e tu vês isto a acontecer e depois tu dizes, não, o problema é que temos muita migração. Temos imensa gente, nómadas digitais e tudo mais, e houve uma incentivização brutal dessa gente. Primeiro, eu acho que tu olhares especificamente para construção e migração, pá, parece uma agenda política, é a primeira coisa. E depois é isto, tu tens grupos da sociedade com muito mais poder de compra que tu, que vêm para cá. E o que é que tu vês? Não, por uma são tipo gajos que ganham menos que o salário mínimo e que estão tipo num apartamento, vivem tipo 10 ou 20 e dizemos, não, estas pessoas é que são as culpadas. Vários grupos que deviam olhar para isto e deviam estar a perceber, temos uma mudança brutal no perfil de pessoas que está a comprar. Temos uma mudança enorme na percentagem de pessoas jovens que são donas de casas. As que são donas têm dívidas muitíssimo maiores. Ou seja, tens aqui uma mudança de paradigma completa. Ao mesmo tempo tens dezenas de milhares de habitações vazias. Que eu lembro-me de ver que tu precisavas de construir 40 mil habitações em Lisboa, mas tens 70 mil vazias, prontas a usar. Ou seja, estás a perceber, tipo, literalmente, as habitações que tens vazias são mais do que as habitações que tu supostamente precisas de construir. Ele está a falar comigo, eu estava-lhe a comentar isto, e ele estava a dizer, ele agora, eu acho que ele já não está lá, mas ele vivia perto da Avenida da Igreja, e ele diz que passava lá e que viu um prédio em construção, aquilo passou por 2 ou 3 firmas de private equity, assim que passou por cada vez que passava por cada uma delas, aquilo subiam-lhe o preço, e aquilo está a um preço altíssimo, e está tudo vazio, é um prédio, tipo, no centro, tipo, ao pé do Campo Grande, e está vazio porque ninguém compra. E porquê? E depois as pessoas olham, ninguém compra, isso é um problema, que está vazio, mas a pessoa que é dona do prédio não quer vendê-lo. E eu pergunto, o preço das casas valorizou quase 30% em 2 anos. Isto é um asset financeiro com uma valorização brutal. Tu não tens que vender, tipo, aquilo é um asset, aquilo uma valorização em papel brutal. E as pessoas também não percebem isso. E depois... tem que ser alguém a dizer, isto está a acontecer, tipo, ninguém está a falar disto, porque é que não se faz estas perguntas? Porque é que não se pergunta? Porque é que as dívidas são cada vez maiores? Que é que está quando tu não tens só uma dívida, e é isso que vou falar noutros vídeos, não tens só uma dívida, tu tens uma dívida, mas do outro lado alguém está em crédito, ou seja, a tua dívida é literalmente a riqueza de outra pessoa. Estás a perceber? E ninguém, tipo, não tens uma dívida para nada. Tu tens de ter a dívida para outro grupo. E o outro efeito desta desigualdade de riqueza é esse que eu te disse dos empréstimos. Se tu tens gente com muito dinheiro, está a acumular muito dinheiro, aquelas rendas passivas que eu falei num dos meus vídeos, esta gente vai querer emprestar mais desse dinheiro. Estás a perceber? Ou seja, tu vais ter mais dinheiro disponível para empréstimos. Por isso é que, por exemplo, isto é uma coisa que acontece desde os anos 80, e por isso é que tu mesmo antes da crise financeira tiveste coisas como esta flexibilização brutal das exigências para os créditos, porque eles já não conseguiam emprestar o dinheiro, mas queriam fazer dinheiro com aquilo, basicamente. Não me surpreende, e quando tu percebes isto é óbvio que nos últimos tempos tenha havido um grande push e uma insistência de grandes bancos para desregular a banca outra vez, porque é este efeito de não teres o dinheiro e não conseguires emprestar.